Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Convido você que está conosco aqui a se colocar de pé. Convido você que está no seu lar. Neste momento, reúna a sua família. É o momento que nós vamos fazer um momento de adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar a Ele canções que o adore. Vamos compartilhar da palavra, amém? Antes de a gente orar, eu quero que você abra comigo o Salmo 105. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Na casa do Pai, sinta-se abraçado pela igreja, amém? Você é bem-vindo na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. No Salmo 105, amém? Diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam, o Senhor. O 3. Glorie-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? Essa palavra para o Senhor, para o nosso coração nessa noite. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor pede para você se alegrar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Possa ser que não foi um dia bom, possa ser que você não esteja em bons momentos, mas o Senhor nos pede, nós devemos obedecer a sua palavra, se alegrar na presença dEle, para cantar louvores a Ele, amém? Gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, antes de a gente começar a adorar o Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui na presença dEle. Senhor Deus Altíssimo, nós louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos o Teu nome santo, Pai. A Tua palavra nos diz, ó Deus, a Tua palavra nos manda adorar, glorificar e exaltar o Teu nome santo, Pai. É por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite em Tua presença, Senhor, para entoar louvores ao Teu nome, para glorificar, para bendizer o nome santo do Senhor. Meu Deus querido, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que nós carecemos da misericórdia, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai querido. Pai amado e poderoso, seja conosco, Senhor, neste momento, Pai. Que Teu Espírito Santo sinta-se à vontade de estar em nosso meio, em nossos corações, manifestando o Teu poder e a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, entre em cada lar, Senhor, neste momento, ó Pai. Se porventura tem alguém assistindo essa live que está no seu lar enfermo, ó Deus, sofrendo algum tipo de enfermidade, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ir ao de encontro a essa pessoa, Pai, e trazer a cura. Que o Teu Espírito, Senhor, venha sarar os corações nessa noite. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha trazer, ó Deus, salvação, libertação, para a honra e para a glória do Teu nome santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Enche o nosso coração da Tua paz, enche o nosso coração de alegria, ó meu Deus, aqueles que estão cansados, fadigados, ó Deus, renova as forças. O Senhor é o Deus que renova as forças, o Senhor é o Deus que dá bom ânimo, o Senhor é o Deus que traz vigor aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, não nos deixe sair daqui como entramos, ó Pai, mas que possamos sair daqui, ó Deus, renovados pelo poder que há em Teu nome, pelo poder que há na Tua santa palavra, Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Convido você, vamos estar adorando ao Senhor Jesus, cantando esta canção, dizendo que o Espírito de Deus, Ele está aqui, e Ele opera nos corações, Ele é real, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Seja bem-vindo, Espírito de Deus, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma
de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Opera em nossos corações, Espírito. Operando em nossos corações. Trazendo sua vida e poder. Amor, os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos, eles são livres pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia. Os enfermos e doentes são sarados. Deus, Ele está aqui. Pai, eu quero contemplar. Diga pra Ele: Pai, eu quero contemplar. Nós queremos, Senhor, Tua glória e majestade. Nós queremos Te adorar, Jesus. Pai, eu quero Te adorar. Em espírito e em verdade, em todo lugar, Senhor, não apenas um ato ou num santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Te adorar, Senhor, pra Te adorar, Senhor. Levanta as tuas mãos, adora o Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor, pra Te adorar, Senhor, pra Te e adore a Jesus. Aleluia. Eu convido você que está no seu lar neste momento, se levante da onde você estiver, levanta as tuas mãos, vamos adorar Jesus nessa noite. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Te louvo, eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, eu te louvo, pois eu sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor.
glória ao Senhor. Aleluia. Todas as nações te louvam, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Somente o Senhor é louvado. Somente o Senhor é adorado. Somente o Senhor é exaltado sobre toda a terra, amém. Vamos declarar, Senhor, nós estamos aqui, Pai, e nós queremos que a Tua vontade venha, Jesus. Que a Tua vontade, ó Deus, estabeleça, Senhor, entre nós o Teu reino. Teu reino. Vamos cantar, Pai Nosso. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome. Cante pra Ele. Teu reino buscamos, Tua vontade seja na terra como é. Nós queremos do céu, deixa o céu descer na terra como é, ó Senhor, do céu, deixa o céu. Essa é a nossa oração a Ti, Jesus. Que o Teu reino venha sobre nós, ó Deus. Que o Teu reino venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esta cidade, sobre esta nação, Pai querido. Vamos cantar mais uma vez, Pai Nosso. Nós buscamos a Ti, Jesus. Aleluia. Pai nosso dos céus, é santo, santo é Teu nome, o Teu reino buscamos, Tua vontade, Tua vontade.
para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer o momento dos dízimos e oferta, amém? Eu convido você que está aqui conosco, que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, segure em tuas mãos. Você que está no seu lar e também quer dizimar e ofertar, é membro dessa igreja e não pode estar vindo aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acredito que sim, tem ali o número da conta da igreja, você pode estar dizimando e ofertando na casa do Senhor, como diz a palavra, para a manutenção da obra de Deus, para que o reino de Deus cresça nessa terra, amém? Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, Pai. Obrigada, Senhor, obrigado por nos fortalecer em Tua presença, Pai. Nesse momento nós queremos te louvar com os nossos dízimos e ofertas, como diz a Tua palavra, para a manutenção da Tua obra, Pai. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, Deus, eu creio, Senhor, o Senhor tem guardado, tem provido, que o alimento não tem faltado na mesa, Pai. Mas se porventura tem alguém aqui passando por dificuldades, necessidades, se tem alguém no seu lar precisando de algo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa alcançar, que o Senhor traga a providência, porque o Senhor é o Deus da providência, Pai. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Você tem a oportunidade de dizimar e ofertar, amém. A Ti toda a glória, Jesus, a Ti todo o louvor, Jesus, a Ti toda a adoração, ó Deus, ao Teu nome, Pai. Nós cantamos glórias a Ti. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, pra sempre, amém. A ele é glória, cante pra ele. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas do Senhor, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, pra sempre, amém. Canta pra ele, a ele é glória, a ele é glória. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, a ele é glória, levanta as tuas mãos e cante pra ele. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória. Glória, glória. Diga mais uma vez. Glória,
louvor e toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome nesta noite, Pai. Recebe, Senhor, essa adoração, Deus, como um cheiro suave até o Teu santo trono, Pai. Que o Senhor possa olhar dos céus para esta terra, Senhor, e encontrar aqui verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Prepare o nosso coração para receber da Tua palavra. Usa mais uma vez com graça e sabedoria o pastor Elzenise, ministra sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão assistindo a Tua palavra, Pai. Que pessoas se rendam a Ti, se converta ao Teu Evangelho, que a Tua palavra venha alcançar vidas nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pastor Elzenise? No nosso texto, propriamente dito, eu quero apenas dar um aviso que no próximo domingo nós não teremos o culto normal, né, mas nós teremos o culto de Natal no dia 25, na parte da manhã, às 9 da manhã, e também à noitinha, às 18h30. Então, os irmãos fiquem atentos aí aos informativos que a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais. Ok. Dito isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e nós estaremos nesta noite meditando nessa porção das Escrituras que vai do versículo 7 até o versículo 19. Então, Marcos é o segundo dos evangelhos, é o segundo livro do Novo Testamento, bem fácil de achar. É o texto que nós estamos estudando, que nós estamos pregando expositivamente, e nós estamos no capítulo 3. Então, eu vou fazer a leitura aqui desse texto, e você acompanhe essa leitura na sua Bíblia, e você que está aqui conosco, presente, e você que também nos acompanha aí na sua casa através da internet, pode estar acessando o texto bíblico. É Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse aos seus discípulos que ele preparasse um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quanto tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade para que não divulgassem quem ele era. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar. Deus, numa das canções, Pai, nós
oramos, nós suplicamos para que o teu reino venha sobre nós, para que o teu reino venha, ó Deus, sobre esta terra, Senhor, para que, como o Senhor nos ensinou na oração, modelo, para que, ó Deus, a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Agora que lemos, ó Deus, a tua palavra, nós queremos, ó Deus, submeter a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade à palavra do Senhor, porque cremos, ó Deus, que o reino do Senhor vem por meio da tua palavra. Inclina, Deus, então, o nosso coração para a tua palavra, ó Deus. Como o salmista orou, ó Deus, inclina o nosso coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Abre, ó Deus, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei e fala-nos, ó Deus, esta noite, por meio desse texto, por meio da exposição desse texto, e que o Senhor possa usar, ó Deus, os meus lábios como instrumento do Senhor nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, ele é muito interessante, e quando nos foi sugerido que pregássemos em Marcos, eu confesso que se fosse uma escolha minha pessoal, eu não o teria feito, porque achei que seria muito simples, e no entanto, Marcos ele tem um estilo de escrever de maneira sucinta, mas com uma riqueza de detalhes que talvez poucos escritores consigam fazer com tanta habilidade o quanto Marcos faz. E essa passagem, Marcos nos mostra algo muito interessante. Quando Jesus chama os seus discípulos, chama os seus apóstolos, ele mostra algo que nós vamos notar por todas as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, que Deus ele faz uso de pessoas comuns. Talvez na nossa simplicidade nós pensemos, equivocadamente, que nós não podemos ser usados por Deus porque nós somos pessoas extremamente comuns, Nós temos desafios extraordinários nesta geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, e nós temos um chamado, nós temos uma missão, e diante dessa missão nós nos sentimos impotentes, e de fato nós somos impotentes, de fato nós somos fracos, e de fato nós somos pessoas comuns. Mas o que é interessante é que esse texto, ele fala muito ao nosso coração a esse respeito, que Deus usa pessoas comuns. Deus é um Deus extraordinário, Deus é um Deus fenomenal, um Deus inatingível, inalcançável, que nós só podemos conhecê-lo na medida e na proporção que esse Deus mesmo se revela a nós. E a iniciativa dessa revelação, desse conhecimento de Deus a nós, nos é dada pelo próprio Deus. É Deus quem toma essa iniciativa. Nós não temos como nós mesmos, ainda que tentemos, ainda que nos esforcemos, nós não temos como amealhar o caminho da salvação. Mas essa passagem mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar a obra dele neste mundo. E essa passagem ela deve servir de um incentivo, deve servir de motivação para nós, porque, de fato, nós somos pessoas comuns. E se Deus apenas usasse pessoas extraordinárias, se Deus apenas chamasse pessoas extraordinárias para o seu reino, certamente a maioria de nós aqui seria deixado de lado. Mas graças a Deus que Ele usa pessoas comuns para fazer a sua obra, para realizar a sua obra. Na verdade, eu diria que uma das coisas extraordinárias de Deus é que Ele, de fato, usa pessoas comuns, como eu e como você. Quando a gente vem fazendo essa exposição do texto de Marcos, desde o capítulo 1, e ali já no capítulo 1, Jesus chama alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João,
Então a gente percebe Jesus iniciando, Marcos vai nos trazer essa narrativa de Jesus iniciando seu ministério numa sinagoga lá na cidade de Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu, digamos, o seu quartel-general, e à medida que Jesus foi desenvolvendo o seu ministério, a oposição, a perseguição sobre Jesus, sobre o seu ministério, ia aumentando em grau e intensidade por parte dos religiosos da época, por parte dos fariseus, por parte dos escribas, que era uma classe, uma categoria de homens que estudavam a lei e eram responsáveis por interpretar e reinterpretar a lei do Antigo Testamento. Mas quando chegamos nesse ponto aqui, Marcos parece que quer ressaltar, parece que quer que os seus leitores percebam que, a despeito da perseguição ao ministério de Jesus, a despeito dessa perseguição dessa classe de religiosos sobre Jesus, o ministério de Jesus está crescendo. Nesse momento do ministério de Jesus, Jesus está gozando, desfrutando de uma grande popularidade. O texto inicia falando que Jesus se retirou com seus discípulos ali para a beira do mar da Galileia, e de repente começa a se juntar uma multidão, as pessoas da própria região da Galileia, mas que também vieram pessoas de outras regiões, do sul, de Jerusalém, da Idumeia, e também do lado leste do Jordão, e até de outros povos, de outros lugares que estavam além das fronteiras de Israel, mostrando assim, sinalizando que o reino que Jesus veio implementar, o reino que Jesus veio trazer, ele vai além das fronteiras geográficas de uma nação, vai além das fronteiras geográficas de Israel. Esse reino é para todos aqueles que creem em Jesus. Então esse é o ponto que Marcos quer salientar, quer ressaltar a partir dessa narrativa do versículo 7. Então, apesar da liderança que deveria acolher e receber Jesus, porque afinal de contas, eles eram os estudiosos das Escrituras do Antigo Testamento, eles é que deveriam perceber que por detrás daquele homem, por detrás daqueles sinais que estavam começando a ser realizados pelo Senhor Jesus, de expulsar demônios, curar enfermos, por detrás daquele homem havia o cumprimento de uma profecia, ou de toda a profecia lá do Antigo Testamento, que aquele era o Messias esperado, aguardado por Israel, mas eles não entenderam, eles não reconheceram. É por isso que João fala, o apóstolo, lá no capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os líderes, de modo geral, rejeitaram, porque eles odiaram Jesus, porque eles ficaram ensimesmados, presos na sua religiosidade, na sua religião. Mas o povo de um modo geral, ia até onde Jesus estava. Alguns com motivações variadas, com variadas motivações, aliás, talvez motivações nem tão boas assim, mas Jesus de fato atraía multidões. E onde Jesus estava, pelo menos nessa narrativa, que havia uma aglomeração, um grupo de pessoas, um empurra-empurra, porque as pessoas haviam ouvido falar a respeito do que Jesus havia feito. Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava curando enfermos, numa sociedade que não tinha uma medicina avançada, as pessoas não tinham acesso. E então, quando eles ouviram falar de Jesus, do que Jesus estava fazendo, essas pessoas vinham de longe, procuravam Jesus e se aglomeravam. Eu fico pensando que se surgisse
uma pessoa capaz de curar o Covid-19, a multidão que iria, as pessoas não iriam se preocupar com a aglomeração, porque elas sabiam que se tocasse naquela pessoa, essa pessoa ela seria curada. E a multidão era tal que começou a comprimir Jesus. E Jesus, ele não queria que as pessoas viessem a ele somente por ele ter realizado esses sinais extraordinários, esses milagres. Jesus não queria que as pessoas viessem até ele por causa disso que ele estava fazendo, mas Jesus queria, o ministério de Jesus, ele se fundamentava principalmente na pregação e no ensino da palavra, porque é a palavra de Deus que vai transformar. A palavra do Senhor é que vai trazer vida, que vai gerar vida, vai trazer regeneração. E Jesus, então, ele não queria que o ministério dele fosse um espetáculo. E ele poderia, quando começou a aglomerar essas pessoas, ele poderia usar os seus poderes miraculosos, de repente levitar, ficar no alto, sem nenhum apoio, e dali começar a ensinar as pessoas. Mas Jesus não fez isso. Jesus pediu que os seus discípulos preparassem um barquinho, de maneira que ele não ficasse ali apertado, ele conseguisse ensinar, falar, pregar a respeito do reino. Mas além de pessoas interessadas, pessoas que queriam a cura, ali também houve uma manifestação de demônios que se prostravam diante do Senhor e gritavam: tu és o Filho de Deus. E de fato, esses demônios sabiam muito a respeito de teologia. A teologia deles era boa, porque de fato Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia. E provavelmente esses demônios se manifestavam através das pessoas as quais eles as possuíam. E Jesus certamente, além de repreender para que eles ficassem calados, para que eles não divulgassem a respeito quem Jesus era, Jesus também libertava essas pessoas. Libertava. Então, a razão possível de Jesus repreender e fazer com que esses demônios, isso vai acontecer repetidas vezes, quando há essas manifestações, Jesus vai repreender esses demônios para que não divulguem a respeito dele. Talvez uma das razões é que Jesus, ele queria, e de fato, ele foi se revelando aos seus discípulos paulatinamente. Ele não queria que a identidade dele como Messias fosse já descortinada imediatamente, porque isso certamente talvez atrapalharia o plano, né? Jesus queria evitar um confronto final com os judeus e com Roma antes do tempo determinado, antes do tempo adequado. Por isso Jesus os repreendia, por isso Jesus silenciava esses demônios. Mas o que é muito mais importante do que isso que o texto nos narra, é que aqui há uma manifestação, uma demonstração extraordinária do poder de Jesus. Porque logo em seguida, Jesus deixa o mar, deixa aquela multidão e ele vai para o monte. Não sabemos qual monte. Marcos não nos traz essa informação. Mas diz no versículo 13 que depois Jesus subiu a um monte. E o que ele fez quando ele subiu esse monte? Ele chamou os que ele mesmo quis. Então Jesus, ele vai chamar os 12 apóstolos. Né? E é importante nós entendermos que esse chamado para o apostolado era diferente do chamado inicial para o discipulado. Nós já vimos em passagens anteriores e em outras passagens que Jesus chama pessoas no meio da multidão
para serem os seus discípulos, para seguirem. Discípulo é um seguidor de Jesus, discípulo é um aprendiz de Jesus. Mas agora Jesus vai chamar esses 12 homens, que provavelmente a maioria deles já haviam sido chamados para serem discípulos, e Jesus vai designar esses 12 como apóstolos. E é muito significativo o que nos diz, o que Marcos coloca no versículo 13, porque diz que Jesus chamou os que ele mesmo quis. E aqui nós temos um princípio bastante simples em relação ao chamado. É Deus quem escolhe. Deus chama aqueles que ele deseja para o serviço que ele tem, para a missão que ele tem. Lá em João 15:16, Jesus afirma: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis muitos frutos, e frutos que permaneça. Então, é Deus quem escolhe. Simples assim. Por isso que é muito incisivo a maneira como Marcos narra esse chamado. Chamou os que ele mesmo quis. E outra coisa, dentro desse princípio que essa parte do texto traz para nós, é que Deus não somente escolhe quem vai servi-lo, mas o Senhor escolhe também como servir. Deus escolhe quem vai servir e Deus escolhe como esse alguém vai servir. Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4:11, né? E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e alguns como pastores mestres ou pastores e mestres. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 12 que é o Espírito de Deus que distribui os dons. E ele dá a cada um conforme ele quer. Então, é Deus quem nos escolhe. É Deus quem escolhe para uma missão. E é Deus que estabelece como cada um de nós vai exercer a missão. Em que lugar do corpo você vai executar a missão que Deus te deu. Porque foi Deus quem te chamou. Foi Ele quem te habilitou com dons. E é Ele quem te coloca dentro do corpo. É Deus quem vai estabelecer o ministério que você deve servir a Ele e à igreja, que é o corpo de Cristo. Então, é muito interessante também nós observarmos que aqui Jesus escolhe até mesmo Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu, né? E Jesus, ele escolheu Judas sabendo que ele iria traí-lo. Talvez a gente possa equivocadamente achar que Jesus cometeu um erro, que Jesus cometeu um equívoco, que Jesus não orou muito direitinho para fazer esse chamado. Mas não houve erro, não houve equívoco, não houve descuido da parte de Jesus. Mas chamar Judas também fez parte, era parte do plano de Deus para a nossa salvação. Jesus chamou aqueles que ele queria. E aqueles que Jesus chamou foram até ele. Então, cada pessoa na igreja, eu falei isso hoje de manhã, cada pessoa que está aqui na igreja, para mim isso é um consolo, é um conforto muito grande, saber que cada pessoa que faz parte desse rebanho, foi Deus quem chamou, foi Deus quem colocou. Não importa quem seja, mas isso é obra da soberana vontade de Deus. Então, é maravilhoso saber que o nosso Deus, ele trata de minúcias, de detalhes que nós não conseguimos perceber. Que ele tem o controle.
que as coisas não acontecem de maneira aleatória, que as coisas não acontecem ao léu, ou ao nosso bel prazer. Ele tem o controle, ele tem o comando, ele tem poder. E ele chamou então esses apóstolos, e é muito interessante a gente fazer uma explicação aqui sobre o que é um apóstolo. Porque a gente está vivendo uma época em que tem surgido muitos apóstolos e superapóstolos e pessoas que se autodenominam apóstolos. Eu não pretendo entrar no mérito da questão do porquê que eles fazem isso aqui, mas eu queria apenas trazer uma compreensão do que o Novo Testamento diz a respeito de apóstolos. Apóstolo, a palavra apóstolo é uma palavra grega formada por uma preposição grega e um verbo grego. Preposição após, que significa da parte de, e o verbo stelo, apóstolos ou apóstolo. Então significa literalmente, apóstolo significa enviado da parte de, ou aquele que é enviado. Agora no Novo Testamento nós encontramos essa palavra, apóstolo, usada em dois sentidos diferentes. E aqui a gente precisa ter cuidado. No primeiro sentido, que é o sentido aqui apresentado nesse texto, a palavra apóstolo se refere apenas a esses 12 homens citados, mencionados aqui nesse texto. Foram esses 12 homens que Jesus designou especificamente como apóstolos aqui nessa passagem. E esses 12 homens, eles tiveram um lugar único na história. Eles tiveram um relacionamento único com Jesus. E eles tiveram uma autoridade única na igreja primitiva. Nenhum outro homem teve essas prerrogativas, teve essas características que esses homens tiveram. E é tão interessante isso, que o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, vai nos dizer que esses homens, esses 12, eles serão, digamos, o alicerce, o fundamento do muro da Nova Jerusalém. Olha só o que diz Apocalipse 21, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Talvez você pode estar perguntando, bom, e Judas? Né? Judas não foi aquele que traiu Jesus? Judas também vai ter esse status ali como fundamento, alicerce do muro da Nova Jerusalém? Não. Judas, a gente sabe qual foi o fim dele. Judas traiu Jesus, se enforcou, se precipitou, foi condenado. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, lá no livro de Atos, nós podemos ler que Judas foi substituído por outro apóstolo, chamado Matias. Matias esteve entre os 12, desde o início. Esse Matias, ele foi uma testemunha da ressurreição de Jesus. Aliás, ser testemunha da ressurreição de Jesus é o requisito, é o critério para ser um apóstolo. Além dele ser testemunha da ressurreição de Jesus, ele viveu com Jesus, ele realizou sinais, embora a Bíblia não mencione muito, mas era
característica desses apóstolos, desses 12, que foram únicos. Então, nesse sentido técnico da palavra apóstolo, esses 12 já não existem mais. Não existe nenhuma base bíblica para uma doutrina de uma sucessão apostólica, como é defendido pela Igreja Católica. Então, esse é o primeiro sentido da palavra apóstolo. Os 12 originais que foram nomeados por Jesus e mais depois, eventualmente, com a exclusão de Judas, foi adicionado Matias. Entende agora que não existe mais apóstolos nesse sentido? Então não caia nessa heresia, não vai nessa onda, porque hoje a gente ouve muita coisa, tem acesso às informações, a internet abre um mundo de informações diante de nós, mas tem muita baboseira, muita heresia, e você não pode ir após esse tipo de ensinamento herético que tem por aí. Mas a Bíblia também ela usa a palavra apóstolo num sentido mais amplo. Por exemplo, Paulo era um apóstolo, Barnabé também era um apóstolo, Timóteo também era um apóstolo, e são mencionados outros nomes de apóstolo. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, percebam, ele tinha uma autoridade única, semelhante às dos 12. Mas ele não fazia parte daquele grupo específico dos 12. Nem ele mesmo se reconhecia como apóstolo. Mas ele diz lá em Gálatas, você pode abrir a sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 1, ele fala a respeito da autoridade do apostolado dele. Gálatas capítulo 1, então, versículo 1, Paulo fala assim, ele se apresenta à igreja da região da Galácia, as igrejas, e ele fala assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O chamamento de Paulo para o apostolado, ele é singular. A história está lá registrada no livro de Atos. E você pode conferir Atos capítulo 9. Então, Paulo tem um chamado especial. Não é da parte de homens. Ele teve aquela revelação, aquele encontro na estrada de Damasco com o Senhor ressurreto. Agora, os outros apóstolos, que a Bíblia menciona, foram enviados pela igreja. É claro que debaixo da orientação do Espírito Santo, mas eles foram chamados, sim, reconhecidos pela igreja e então enviados para uma missão. A palavra que nós usamos para esse tipo de apostolado hoje é a palavra missionário, que é uma palavra latina. Então a gente substituiu, talvez até para não fazer confusão. Então nós temos apóstolos hoje? Temos sim, temos missionários. Pessoas que receberam um chamado, foram reconhecidos pela igreja, chamado de Deus. E a igreja os enviou para uma missão específica, de plantar a igreja, de expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas Jesus, ele chamou esses 12 de uma maneira totalmente peculiar, específica, que não existe mais. E ele chamou. E qual era a função desses apóstolos? O texto fala que Jesus designou esses 12 para que estivessem com ele. Isso é muito significativo. Jesus chamou
os apóstolos, designou esses homens de apóstolos e chamou para que estivessem com ele. Então, essa é a primeira qualificação para qualquer posição de liderança espiritual. É estar com o Senhor, é estar com Jesus antes de sair e servir, antes de querer fazer qualquer coisa no reino de Deus, na obra de Deus. Você precisa estar com o Senhor. João 15, 5, a parábola da videira, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esse é um chamado. Antes de fazer alguma coisa, eu preciso estar com o Senhor, eu preciso permanecer no Senhor, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso depender do Senhor. Então, se eu quero servir a Deus nessa geração, e Deus me chama para servi-lo para essa geração, eu preciso estar com o Senhor, eu preciso estar com o Senhor em oração, eu preciso estar com o Senhor na meditação da sua palavra. O poder espiritual, ele vem da nossa relação com Cristo, da nossa proximidade com Cristo. E não há nada que substitua essa relação de proximidade. Então Jesus, ele chamou os apóstolos antes de mais nada para estar com eles. E embora Jesus tivesse muitos outros discípulos, havia vários discípulos, vários seguidores de Jesus, os 12 apóstolos, eles tinham um acesso especial a Jesus. Jesus contava a parábola para multidões, mas era ali junto com os seus apóstolos que ele destrinchava aquelas parábolas, que ele explicava minuciosamente as parábolas. Então, Jesus passou tempo especial com esses apóstolos, né? Jesus contou mais particularmente para eles a respeito do sofrimento, que o Filho do Homem seria rejeitado pelos líderes religiosos, que o Filho do Homem seria morto, mas que ressuscitaria. Jesus passou essas informações para eles. Não foi para o geral. E mesmo eles ali muito próximos ainda não entenderam muito. Mas depois que Jesus dá essas instruções, está com eles, é que então Jesus finalmente envia esses apóstolos. Porque eles haviam sido equipados para a tarefa. E eles foram equipados por quê? Porque eles estavam com Jesus. E é interessante, né, que depois que Jesus realizou sua obra na cruz do Calvário, né, e depois que Jesus ressuscitou dos mortos e voltou aos céus, né, foram os apóstolos que deram continuidade àquilo que Jesus começou. Em Atos capítulo 4, Pedro e Tiago, se não me engano, são levados diante do Sinédrio, que era um conselho importante, mais importante de Israel, ali em Jerusalém. E esse Sinédrio, esses líderes religiosos, eles tentaram intimidar Pedro, porque ele estava pregando, ele estava falando com ousadia, ele estava falando corajosamente a respeito da salvação em Cristo Jesus. Ele diz, né, porque não há, lá em Atos 4,12, não há nenhum outro nome dado abaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E eles foram presos, eles foram confrontados, eles foram interrogados por esse conselho. Mas quando eles foram interrogados por esses conselhos, esses homens, esses religiosos, esses líderes reconheceram que Pedro havia estado com Jesus. Então,
essa é a primeira razão pela qual Jesus chamou os 12 apóstolos, para que estivessem com eles. E isso não é exclusivo para os apóstolos. O chamado apostólico, no sentido técnico, que nós mencionamos aqui, sim, é peculiar, é exclusivo àqueles 12 homens. Mas esse chamado para estar com Jesus é um chamado que Deus nos faz também. Deus quer que nós estejamos com Ele. A segunda razão de Jesus ter designado como apóstolos é que Jesus também os chamou para enviá-los, né? A própria palavra apóstolo já pressupõe isso, né? O significado é esse, enviado, da parte de alguém ou aquele que é enviado. E Marcos diz que Jesus os enviou para fazer duas coisas particulares: pregar e ter autoridade sobre espíritos imundos, expulsar demônios, né? E o que esses apóstolos pregaram? Eles pregaram o mesmo que Jesus pregou. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, a gente tem um resumo, temos um substrato, digamos assim, da pregação de Jesus. Quando Jesus disse: chegou a hora, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a mensagem do Senhor. Essa foi a mensagem dos apóstolos. Essa é a nossa mensagem. Não existe outra mensagem. É chegado o reino de Deus, arrependa-se. Creia no Evangelho. Confie a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, aquilo que Ele realizou naquela obra da cruz do Calvário. Ele morreu por você, Ele morreu para te salvar, para libertar dos seus pecados, para te livrar da condenação do inferno. Essa é a mensagem, não tem outra mensagem. Nós não temos autoridade, como esses apóstolos não tinham autoridade de mudar a mensagem, porque aquele que nos chama, nos envia, Ele nos dá a sua mensagem. Não é minha, não é de fulano, não é de Beltrano, não é de Cicrano, é do Senhor que envia. Eu não tenho autoridade de mudar, você não tem autoridade de mudar, ninguém tem autoridade de mudar. Por isso é que a igreja é fundamentada na doutrina apostólica, porque é a doutrina que Jesus entregou para eles. Então, além disso, eles receberam autoridade para expulsar demônios, como uma demonstração de que as suas palavras eram de fato verdadeiras, da parte de Deus. O reino de Deus estava realmente próximo, e estava tão perto que o reino de Satanás estava sendo expulso do meio deles. E é isso que o Evangelho faz. Quando ele entra na vida de um indivíduo que é escravizado pelo pecado, escravizado pelas drogas, escravizado por toda sorte de vícios, dominado por Satanás, quando o Evangelho chega, o poder, o reino de Satanás, ele é expulso da vida dessas pessoas. Paulo fala em Colossenses que nós fomos resgatados pelo poder de Jesus. Nós fomos resgatados do império das trevas, do domínio das trevas, e transportados para o reino do bem-amado Filho de Deus. Isso significa que qualquer indivíduo que está me ouvindo agora, que não crê em Jesus, é dominado por Satanás, é escravizado por Satanás, é acorrentado por Satanás. E só Jesus pode libertar, só Jesus pode resgatar, só Jesus pode quebrar essas cadeias, e Ele o fez na cruz do Calvário. E você só precisa crer, se despojar de suas crenças falsas, em divindades falsas, em conceitos religiosos equivocados e filosóficos, que isso não pode te libertar. Quem liberta é um homem. Esse homem é Deus. Esse homem morreu por você. E só Ele pode te salvar. Essa é a nossa mensagem. Esse é o cerne da nossa mensagem.
Então, esses 12 homens que o Senhor designou, foram os que o Senhor designou, conforme Marcos nos narra. E Marcos, ele mostra os nomes desses homens, né? E existem várias listas dos 12 apóstolos no Novo Testamento. E essas listas, geralmente, elas são organizadas em 3 grupos de 4 nomes. 3 grupos de 4 nomes, com 3 grupos com os 4 nomes de cada apóstolo, né? Primeiro grupo, Pedro, André, Tiago e João. Geralmente, esses agrupamentos traz, encabeçando esse primeiro grupo, o nome de Pedro, né? Geralmente também, logo depois de Pedro, vem o nome de André, que é o seu irmão. Mas aqui em Marcos, André fica no final. É Pedro, Tiago e João, igual a musiquinha. Eu acho que quem fez a musiquinha se inspirou aqui nesse texto. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lembra? Isso é só para os mais velhos, né? Então, e depois vem o nome de André. O segundo grupo de 4 é Filipe, Bartolomeu e Tomé. Né? Bartolomeu provavelmente é o mesmo Natanael mencionado em João. E o último grupo é Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Né? Tiago, ele vai sempre aparecer no início desse terceiro grupo, né? E ele vem seguido por Tadeu, e depois Simão e Judas Iscariotes, que é o que o traiu. Tiago e Mateus, eles são descritos como filhos de Alfeu. Provavelmente eles são irmãos, né? Então, Tadeu também é conhecido como Judas, mas aqui, provavelmente, Marcos prefere chamá-lo de Tadeu para diferenciar de Judas, o Iscariotes que o traiu. E Simão, ele leva aqui o adjetivo de o cananeu, né? Ou que em algumas versões coloca como Simão o Zelote, para diferenciar de Simão Pedro. Então, o que a gente pode dizer sobre esses apóstolos, né? Em primeiro lugar, é que eles eram homens comuns, 12 homens. E é significativo que tenha sido 12, como a gente já viu lá no texto lá de Apocalipse, porque 12 era o número das tribos de Israel. E agora Jesus escolhe 12 apóstolos, todos judeus, né? E esses homens serão um fundamento para a igreja, o novo povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel, a nação, os descendentes de Abraão, né? Mas a partir de Jesus, Novo Testamento, o povo de Deus agora é a igreja, é composto de povos de diferentes lugares, tribos, línguas e nações. Aqueles que creem em Jesus, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, porque no evangelho é que a justiça de Deus é revelada, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Então, no Novo Testamento, a igreja é o povo de Deus, que é composta de judeus e gentios. É composta das pessoas que depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Você não é povo de Deus porque você faz parte da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou da igreja Assembleia de Deus. Você só é povo de Deus se você crê em Jesus. Se você confiar a sua vida aos cuidados de Jesus, reconhecer a sua miséria, se arrepender dos seus pecados e abraçar, se apropriar pela fé da promessa de salvação em Cristo Jesus. E é isso que reflete essa questão dos 12. Né? E uma outra coisa significativa é que esses 12 homens, como a gente tem falado, eles eram homens comuns. Jesus não chamou doutores da lei, Jesus não chamou os escribas.
Jesus não chamou nenhuma pessoa influente, nenhum superstar. Nós do século XXI, do evangelicalismo brasileiro, algum tempo atrás, a gente tinha um pensamento tão tacanho, tão tosco, que a gente via uma verdadeira, uma coisa alvissareira no meio do povo de Deus, quando um artista se convertia, entre aspas, ao Evangelho. Como se Deus precisasse dessas figuras. Deus não precisa de artistas. Deus não precisa de pessoas famosas. Aliás, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas, para aniquilar aquelas que nada são. Na verdade, muitos desses artistas aí, eles estavam se convertendo ao Evangelho, se convertendo entre aspas, mais para salvar uma carreira que já estava falida do que para salvar a alma. E muitos crentes ainda, como dizem, dão ibope para esse tipo de gente, que não demonstra fruto de uma vida transformada, de uma vida arrependida, de uma vida que realmente conhece a Jesus. Não tem essa. Se você conhece Jesus, tem que haver transformação. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não menta mais. É a mensagem de João Batista. Quando João Batista chamou raça de víboras. Vocês pensam que vocês podem se safar do juízo de Deus porque vocês fazem parte do povo de Israel, de uma descendência humana de Israel? Arrependam-se. Então, esses homens comuns, esses 12 homens comuns, que não faziam parte desse grupo, dessa elite religiosa de Israel do primeiro século, que eram os escribas, os fariseus e saduceus, esses homens eram homens comuns e foram esses homens que Jesus chamou para uma tarefa extraordinária, porque Deus é um Deus extraordinário. Esses homens, eles foram o que foram, não é por causa daquilo que eles eram, mas por causa do Deus que os chamou. Então Deus é um Deus extraordinário que usa pessoas comuns para realizar sua obra. Então, Deus escolheu esses homens, Jesus escolheu esses 12 homens para ser seus apóstolos. E é interessante aqui, vale a pena a gente abrir aqui um parênteses para tratar dessa questão também. É que Jesus não chama nenhuma mulher para ser apóstola. Vocês observaram isso? Jesus não chama nenhuma mulher para ser apóstola. E isso não foi uma coincidência. Mas será que Jesus não chamou nenhuma mulher para fazer parte do seu grupo, do seu colégio apostólico, porque Jesus não gostava de mulheres? Não, a resposta é não. Porque nós vamos ver ao longo dos evangelhos que Jesus tratou as mulheres, enquanto esteve aqui na terra, com dignidade, com respeito, de maneira muito diferente do que o resto da cultura da época tratava as mulheres. Na verdade, foi Jesus quem trouxe, foi o cristianismo que trouxe a dignidade, ou devolveu a dignidade à mulher. Também não foi porque Jesus talvez tivesse algum problema em ter que estar conversando com uma mulher sozinha, viajando com um grupo de mulheres e de homens, e de repente isso pudesse abalar a sua reputação ou causar algum tipo de escândalo. Não foi. Porque no Evangelho de Lucas também nos é dito que as mulheres viajaram com Jesus e com os 12, incluindo Maria Madalena, que não tinha uma boa reputação. Era uma prostituta. E outras mulheres com as quais Jesus se relacionava. Mas algumas pessoas, alguns teólogos, dizem que Jesus não chamou mulher por causa da cultura da época. Aquela cultura que era uma cultura muito
digamos, machista, não aceitaria uma apóstola como líder espiritual. Só que tem o seguinte, a Bíblia fala de mulheres profetisas, e isso desde lá o Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós também temos profetisas. E Jesus certamente, ele não teria, como não teve, nenhum problema de ofender a cultura da sua época. Então, eu penso que essa leitura aqui deve também nos levar a pensar, a voltar no princípio bíblico da liderança masculina, da liderança do homem na casa, na igreja. É isso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Homens e mulheres têm igual valor diante de Deus, mas têm funções diferentes. E Deus designou aos homens essa prerrogativa, o papel de ser o líder do lar, de liderar a igreja. Então, homem, não se abdique da sua responsabilidade, da prerrogativa divina de Deus sobre a sua vida. E nós vemos isso aqui ilustrado nessa escolha de Jesus, desses 12 homens comuns para serem apóstolos. É muito interessante a gente notar também que esses homens, eles vieram de várias e diferentes origens. Pedro e André, por exemplo, Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores mesmos, né? Tiago e João, até o pai tinha era um empresário no ramo de pescados, digamos assim, tinham alguns barcos, tinha uma empresa. Mateus era um cobrador de imposto. Simão, ele era o cananeu, o zelote, o que significa que Simão, ele pertencia a um partido político bem radical e violento, que odiava Roma e odiava coletores de impostos. Agora imagina só, você vai fazer, Jesus, o que você está fazendo, homem? De chamar Mateus, um cobrador de imposto, ou de impostos, né, melhor dizendo, e chamar um Simão Zelote. O cara queria, de certo, era estrangular. Ele devia odiar Mateus, né? Mas Deus, ele faz isso, ele coloca pessoas diferentes, pessoas de temperamentos diferentes, de pensamentos diferentes, de posições diferentes, de personalidades diferentes. Para quê? Para que nós aprendamos, para que nós moldemos um ao outro. Em Provérbios 27, 7, se não me engano, fala que assim como o homem, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo, ao seu companheiro. É nesse atrito do relacionamento, de temperamentos diferentes, que Deus vai moldando, que Deus vai transformando a minha vida, que Deus vai me conformando mais e mais à semelhança de Jesus. Se eu permitir, é claro, porque as pessoas hoje elas não permitem que Deus trabalhe através dos relacionamentos, dos diferentes temperamentos, das diferentes personalidades. É Deus quem coloca as pessoas na igreja. Eu já disse isso. E Deus coloca exatamente para Ele moldar, para Ele trabalhar. Então a gente não sabe muito a respeito dos outros 6, né? Exceto que todos eles eram leigos. Nenhum tinha uma formação acadêmica, nenhum era professor de teologia, nenhum deles veio daquele grupo seleto da liderança religiosa de Israel daquela época. Eles eram homens comuns, eles eram homens de diferentes origens, mas Cristo chamou e reuniu todos esses homens como os seus apóstolos. E algo muito interessante é que esses homens fizeram algo que era
improvável. Eles transformaram o mundo. Esses 12 homens transformaram, eles mudaram o mundo. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e voltou para os céus, os apóstolos deram continuidade à obra de Cristo. Eles começaram a compartilhar o Evangelho, a plantar igrejas e espalharam as boas novas por todo o mundo até elas chegarem a nós no século 21. Ao longo desses 20 séculos, muitos reis famosos, muitos conquistadores extraordinários já ficaram sepultados na história, já não se ouve mais falar de nenhum deles, mas esses homens, eles ainda são referência para nós, homens comuns, mas que um Deus extraordinário chamou para realizar a sua obra. Eu quero concluir, dizendo o seguinte: eu espero que essa mensagem seja encorajadora para os meus irmãos aqui da PIB de Tubarão, para cada um de nós. Talvez a gente pense que nós não temos muito como contribuir com o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Talvez a gente possa se sentir apenas como pessoas comuns, mas bem-vindo ao time. São essas pessoas comuns que Deus tem prazer de usar. Pessoas como eu, pessoas como você. Deus quer usar a obra. Nós temos um desafio. Nós temos a responsabilidade de testemunharmos, de pregarmos o Evangelho, de tornar Jesus conhecido para esta geração. E nós não podemos falhar, porque Deus não tem outro plano. Então, que Deus possa nos ajudar e que cada um de nós permita que Deus nos use para louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra nesta noite, ó Deus, pelo desafio que ela nos impõe, Senhor, e por nos mostrar uma realidade, ó Deus, que talvez, ó Pai amado, nos trave, nos impeça, Senhor, de obedecer ao Senhor, de cumprir a missão do Senhor, de que nós somos pessoas comuns, mas que o Senhor é o Deus extraordinário que usa pessoas comuns como nós, Deus. Nós queremos Te louvar, Deus, pela Tua escolha, pelo Teu chamamento, pela salvação, ó Deus, que o Senhor nos concede por meio de Jesus Cristo. Porque foi o Senhor, ó Deus, que descortinou diante de nós as gloriosas riquezas do Evangelho em Cristo Jesus. Obrigado por tão grande e maravilhosa salvação. E obrigado, Deus, porque a despeito da nossa fraqueza, das nossas debilidades, ó Pai, aprove o Senhor também a usar-nos como instrumentos, ó Deus, para a realização do plano do Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor, ó Deus, nos conceda o poder do Teu Espírito, Pai, porque nós reconhecemos de fato que sem o Senhor nada podemos fazer. Que possamos, ó Deus, essa noite sair daqui com o nosso coração, ó Deus, cheio de vigor espiritual, de alegria e desejo, ó Deus, de servir, de estar com o Senhor, para pregar o Evangelho, ó Deus, e testemunhar do Senhor para essa geração que perece, ó Deus. Nos ajude, Pai amado, nós Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Dito isto, nós estamos encerrando o culto desta noite. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e daqueles também que nos acompanharam através da internet e desejar a vocês uma ótima semana, uma semana de Natal abençoada, lembrando que Natal
é o nascimento de Jesus, aquele momento na história em que Deus se tornou carne, em que Deus, o Criador do universo, colocou os seus pés nessa terra, tornou-se visível aos olhos humanos. Não nos esqueçamos disso. Lembremos-nos de que Natal é Jesus. E esse Jesus, ele não é mais um bebezinho. Não é mais aquele frágil e vulnerável bebezinho que nasceu na manjedoura, num lugar desprovido de qualquer cuidado. Esse Jesus, ele é rei. Ele é Senhor dos senhores. Não nos esqueçamos disso. E a Bíblia diz que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2. Todo joelho se dobrará. E até mesmo aqueles que forem duros, eles serão quebrados e se dobrarão. E toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Não nos esqueçamos disso. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e uma excelente semana na presença de Jesus.